Olá, mais uma vez. É, Como você está vendo, demorou mais do que uma semana do último vídeo para cá. Essa barba não cresce em uma semana. A razão que está acontecendo isso é porque eu gravei os dois vídeos com um intervalo bem grande entre um e outro. E eu estou gravando esse vídeo com bastante antecedência também. Provavelmente, é, não sei, daqui a algumas semanas esse vídeo vai sair porque eu gravei alguns adiantados. A razão disso é porque eu tô de mudança, tá tendo muita mudança na minha vida, mas eu não queria deixar o canal de lado. Então eu achei melhor gravar, mesmo sem as perguntas e a interação de vocês, para não ficar sem vídeo no canal, né? Então eu tinha prometido, se não me engano, no vídeo passado, a promessa vai falar um pouco das dificuldades na vida de oração. A primeira dificuldade que eu queria falar é sobre a dispersão. Muita gente fala que uma das maiores dificuldades de rezar é porque se dispersa muito, se lembra de outras coisas, começa a pensar em outras coisas e acaba não colocando o coração em Deus na hora da oração. É, eu quero dizer assim, tentar fazer um resumo bem condensado sobre isso, mas é, existem dois tipos de dispersão, basicamente, na oração. Primeiro, é a dispersão voluntária, quer dizer, eu quero me dispersar. E a segunda é a dispersão involuntária, que eu não estou querendo me dispersar, mas a cabeça simplesmente viaja. É, Primeiro, a dispersão voluntária eu não posso dizer muita coisa. Se você quiser se dispersar, meu amigo, o problema é seu. Assim, eu não posso fazer muita coisa. Né? Mas o que acontece? Muita gente quer se dispersar porque não consegue colher nada da oração. Então eu sugiro que você volte lá num dos vídeos passados, num vídeo chamado O que fazer na oração, chamado a receita de bolo. Vai lá e tenta seguir aqueles passos que aquilo ali ajuda a você não ficar com a mente perdida e acabar pensando em outras coisas. Ou então reza com a palavra de Deus, né? Pega a palavra de Deus, tem outro vídeo falando sobre isso já também, e você se aprofunda nisso. Isso ajuda a não pensar em outras coisas, porque você está concentrado numa coisa específica. Muita gente se dispersa porque não sabe o que fazer. Muita gente se dispersa na oração, começa a pensar em outras coisas, porque vai para na oração e fica esperando que Jesus converse com a gente da mesma forma que a gente conversa com nossos amigos que a gente vê. Né? Jesus, o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de espírito para espírito. Só na ressurreição da carne é que nós vamos encontrar com Deus na nossa carne. Concretamente, o nosso paladar e nossos sentidos só vão poder encontrar Jesus nas espécies eucarísticas, né? No corpo e sangue de Jesus. E mesmo assim, a Eucaristia não fala diretamente como nós costumamos escutar. Então não adianta esperar na oração que Jesus vai falar comigo da mesma forma que eu falo com meus amigos. Então muita gente para na oração e muita gente se perde porque acha que nosso relacionamento com Deus é igual ao relacionamento que nós temos com nossos amigos. E não é. Então tem que ter essa consciência de que não vai ser só parar, falar e ficar esperando cair um trovão do céu, e não é assim que acontece. Então, assim, falando, deixando bem claro isso. Segunda coisa é a questão da dispersão involuntária, né? Muitas vezes a gente está até querendo rezar e começa a pensar em outras coisas, né? Tem muita gente que fala que, meu Deus, eu me lembro de tudo, da calça jeans que eu preciso consertar, a roupa que eu não botei para lavar, tudo, né? Que vem na cabeça, até a lembrança de, meu Deus, eu tenho prova amanhã e por aí vai, né? Isso realmente é muito natural e muito normal que isso aconteça, que a gente pense em outras coisas, mas acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é, primeiro, saber que Deus sabe. Quem criou a gente foi Ele. Ele conhece a gente mais do que a gente mesmo. Então, teve uma pessoa que me falava que perdia mais tempo da oração pedindo perdão a Deus porque se dispersou do que realmente rezando. Então, assim, se você se dispersou, se você dormiu na oração, não perca tempo, ai meu Deus, perdão, se condenando, porque é normal, acontece. E a gente precisa lidar com isso de uma maneira mais ou menos natural. Né? Eu quero falar, num outro vídeo vai ser só sobre dormir na oração. Tem muita gente que dorme na oração pessoal, cochila, né, e não consegue ficar acordado. E vai ter um vídeo só para isso e tal. Mas lembre-se que Jesus não condenou os discípulos porque eles estavam dormindo, né, cansados de tristeza.
quando Jesus rezou, ele diz, vocês não conseguiram velar 1 hora, mas Jesus não falou que eles iam para o inferno por causa disso, Jesus não, não os condenou e não foi brigando. Né? Jesus disse, olha, reza, é importante rezar, né? Não fica aí parado. Então, assim, primeira coisa, não se condene. Se você se tocou que você dispersou na oração, para da dispersão, volta para onde está e continua. Pega a palavra de Deus e lê, ou então pega uma música para cantar, não sei. Só não fica centralizado na dispersão, porque quanto mais centralizado na sua imaginação que está voando, mais tempo você vai perder. Então não adianta ficar, meu Deus, agora eu não consegui rezar. Volta, continua e reza. Né? Então, assim, muita naturalidade. Uma coisa interessante a saber é que você não precisa também simplesmente se dispersar e acabou. O que eu quero dizer isso? É que a dispersão ajuda muito a gente a saber o que está enchendo o nosso coração. A palavra de Deus fala, e isso é o próprio Senhor que fala, né? Jesus diz que a boca transborda do que o coração está cheio. Quer dizer, o coração está tão cheio de alguma coisa que a minha boca transborda daquilo. Eu acho isso interessante você notar que o que é que vem o que recorre na sua mente na hora da sua dispersão. Não estou dizendo que é isso e acabou-se, mas assim, isso pode ser um bom sinal de perceber onde é que você está colocando o seu coração. Né? Se você tem uma dispersão que é constante, toda vida que eu vou rezar, eu paro e penso numa determinada coisa. Isso pode ser um bom indício para que você procure rezar sobre esse determinado assunto, porque isso pode indicar que o seu coração está cheio dessa outra coisa do qual você está dispersando. Aí eu falo, assim, o meu público principal, eu imagino que eu esteja falando para os jovens, mas se tem pessoas casadas, se tem mães, eu acho que principalmente as mães. A mãe vai estar sempre pensando nos filhos. Então, se você, ai meu Deus, eu amo mais meus filhos do que a Deus, calma, também não precisa se condenar por causa disso. Se você pensa muito nos seus filhos, é normal, toda mãe pensa nos filhos. Né? O que eu estou querendo dizer é normal, por exemplo, se você está rezando e você está perto das provas finais da sua faculdade, é claro que na hora da sua oração você vai se lembrar das provas finais da faculdade. Você vai provavelmente se condenar porque você não está estudando mais, ou provavelmente você vai dizer, vixe, eu não estudei tal e tal matéria. É normal. O que é importante quando você se dispersa? Tirar o coração da dispersão e colocar de volta o coração em Deus. Simples assim. Não precisa se complicar e ficar se condenando ou pedindo perdão a Deus. Ou não precisa também se deixar levar pela preocupação. Aquela coisa não vai se resolver de uma hora para outra. Coloca na mão de Deus e pronto. Tem um livro que eu li, que não é um livro espiritual, que não é um livro, digamos assim, católico, digamos assim, mas que me ajudou profundamente a me manter calmo nas horas de agonia, que é A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne. Não sei se você já leu, eu já li umas 2 ou 3 vezes, porque eu realmente gosto muito. Na minha adolescência, eu li muitos livros do Júlio Verne, e esse livro, A Volta ao Mundo em 80 Dias, me ajudou muito, porque ele está no meio das altas aventuras e no meio das aventuras ele está sempre calmo, né? Esqueci agora, me escapou o nome do personagem principal. Phileas Fogg. Então o Phileas Fogg está sempre tranquilo, né? O mundo está desabando em volta dele, ele tem que dar a volta ao mundo em 80 dias e ele está sempre calmão. Então, esse livro me ajudou, né, a estar tranquilo. Porque não tem nada que eu possa fazer que vai mudar a situação agora, nesse exato momento. A melhor coisa que eu posso fazer é rezar. Né? Depois eu vou agir, claro. Eu não posso passar o dia rezando nas alturas. Ninguém é anjo para resolver as coisas só espiritualmente. A gente tem que botar a mão na massa e fazer. Então, o que eu queria dizer é, quando você se dispersar, coloque o coração em Deus. Esse é o segredo. Né? Volta para Deus e continua. Né? Não se dispersa. Algumas dicas assim para você, algumas dicas para ajudar a não se dispersar tanto. Primeiro, reza com a palavra de Deus. Pega a Bíblia e lê. Quando você está lendo, a sua imaginação está focada ali. Né? Já entrando paralelo, usa a sua imaginação para rezar.
Porque quando você não usa a sua imaginação para rezar, a sua imaginação vai para outro canto. Então, quando você for rezar, você pega, por exemplo, uma passagem bíblica, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila gostava muito da palavra da passagem da Samaritana. Então, se imagina no lugar da Samaritana conversando com Jesus. E é uma imaginação, de novo. Não dá para esperar Jesus conversar com você como você conversa com seus amigos. Então, use a sua imaginação. Cuidado para não colocar na boca de Jesus sentimentos seus, né? Deus é Deus. E se seu Deus está dizendo que tudo que você faz é bom, é porque seu Deus é você mesmo. Então, cuidado para não fazer Deus a sua imagem, né? Busque saber e sondar o coração de Deus, certo? Então, imagine Jesus conversando com você. Agora, cuidado para não imaginar Deus falando só coisas boas e lindas. Não, tudo está bem, tudo está ótimo. Calma, né? Vamos para a verdade. A palavra de Deus ilumine a verdade do nosso coração. Até porque a palavra da Samaritana, Jesus está sendo muito duro com ela, né? Jesus está dizendo, você teve 5 maridos e esse aí não é seu. Esqueci quantos maridos são, mas enfim. Jesus está sendo duro, Jesus está dizendo a verdade para ela. Mesmo assim, ela está lá. Então, imagine Jesus e escute da palavra de Deus aquilo que é a verdade e não o que a sua imaginação está dizendo. Mas assim, use a imaginação. Como eu falei no vídeo sobre a palavra de Deus, imagine se você dentro do barco, as águas, a água batendo, inundando tudo. Use a sua imaginação. Se coloca no lugar de Zaqueu, sobe na árvore, imagina a multidão em volta, vê Jesus passando. Usar a imaginação ajuda muito a não se dispersar. Então, palavra de Deus, usar a imaginação, falar ou cantar. Cuidado também para não fazer da oração um show para Jesus e acaba que você não está tendo um relacionamento com ele, você está só cantando para ele. Mas assim, cantar ajuda. Se você realmente está com a cabeça muito cheia, você realmente não está conseguindo pensar direito, tão cansado, né? Tem muita coisa, está muito pesado. Cante alguma coisa para o Senhor, ajuda, né? Os salmos, para mim, uma das coisas que mais me ajuda a rezar são os salmos. Eu, quando realmente não estou conseguindo, quando a minha cabeça está pesada, quando tem muita preocupação, quando tem muita coisa, eu pego um salmo e vou rezar, né? Para mim, os meus favoritos são os salmos das subidas, né? Entre 120 e 130, né? Por aí. Né? E eu fico para os montes, elevo os meus olhos, de onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. Eu não preciso me preocupar com nada, meu socorro vem do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão constroem os operários, né? Diz o Salmo. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os guardas. E isso vai me acalmando. A gente precisa saber procurar, né? Saber sondar. Está tão íntimo da palavra de Deus que isso guarda o nosso coração durante o momento de oração, mas durante o dia todo. Então é isso. Se você tem mais dúvida, escreva. Eu vou estar seguindo, né, a página no Google Plus, porque está linkada ao Google Plus com o YouTube, né? Eu não tenho nenhuma página do vídeo de oração no Facebook, mas enquanto isso você pode deixar a sua dúvida nos comentários do YouTube ou na página do Google Plus e a gente vai conversando. Então é isso. Se você gosta do nosso canal, divulgue o canal. Se você conhece outros jovens do seu grupo de oração, gente que precisa de ajuda na vida de oração, divulgue o canal. Curtindo o nosso vídeo, você vai estar ajudando a divulgar o canal, se inscrevendo também, mas mais do que tudo, assim, divulgando nas redes sociais, se você tem Facebook, Twitter, ou falando mesmo com seus amigos, diga que tem um canal sobre vida de oração, que a gente está falando sobre isso, que ajuda bastante, tá bom? Então é isso, até a próxima semana. Eu provavelmente vou gravar o vídeo da semana que vem, logo depois desse, mas é isso. Eu queria agradecer a audiência, agradecer a você que está assistindo e compartilhando os vídeos. Isso ajuda muito a continuar e a seguir. Então é isso, Deus abençoe, até semana que vem.